Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod. E hoje estou aqui com mais um convidado muito especial que viajou com a gente em agosto do ano passado. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Então, gente, como você já me conhece, né? Então bora lá. Vou deixar o Thiago se apresentar. Conta aí, né, de onde que você é, sua idade, sua profissão, o que que você faz aí. Bom, pessoal, eu me chamo Thiago, né? Eu sou do oeste da Bahia, especificamente na cidade de Barreiras, Bahia, e eu sou engenheiro agrônomo, né? Trabalho na área do campo e viajei com a intercâmbio na Real em agosto de 22, né? Como o Alisson falou aí. Bacana. Agora já conhece um pouquinho aí do Thiago, mas vamos ver aí melhor como é que foi a viagem dele. Então, Thiago, me conta aí, em que momento que tu decidiu, nossa, quero é viajar com essa galera, acho que esse pacote é ideal pra mim. Como é que foi? Como é que você chegou até a empresa? Cara, foi uma história bem engraçada. Eu vinha há uns 6 meses assim, estudando para fazer um intercâmbio, né? Na época eu tinha a ideia de fazer um intercâmbio de estudo no Canadá de 30 dias, né? E eu vinha ali há 6 meses pesquisando várias outras empresas, né? E estudando a ideia. Até que mais ou menos ali em fevereiro de 2022, eu estava em casa, só que eu tinha pesquisado muito, né, sobre intercâmbio, aí ficou o algoritmo no Instagram, né? E aí quando eu abro o Instagram aparece a publi da Intercâmbio na Real. E aí eu pensei assim, me interessou muito, porque naquela época tinha só apenas o plano de Dublin, Londres e Paris, né? E aí me interessou muito porque era quase os mesmos 30 dias que eu estava pensando em fazer lá no Canadá. Foram 20 e poucos dias de viagem, né? E só que eu iria passear mais, ver mais roteiros, né? E ainda tinha uma semana de estudo, que era também o que eu buscava. Então me interessou bastante e eu fiquei ali namorando aquela ideia, até que eu fiquei um mês mais ou menos. No outro mês, foi em março, eu fechei. Só que quando eu fui fechar ali com a Nath, ela me falou que o próximo grupo disponível era agosto de 23, ou janeiro 23. E aí eu pensei, ou janeiro ou agosto, né? Aí eu fiquei naquela dúvida. Só que como eu moro na Bahia, né? Aqui é bastante quente. Aí eu falei, não, não vou ir no frio. Aí eu fechei em agosto de 23. Era para eu estar indo agora nessa próxima tour. E aí eu fechei em março. E aí eu fiquei ali uns 30 dias olhando os stories, acompanhando ali o intercâmbio, e eu vi que ia ter uma turma que já estava quase pronta para sair em agosto 22. E aí eu falei, não, liguei para a Nath, falei, Nath, tem a possibilidade de eu entrar nessa turma? Eu quero entrar nessa turma de qualquer jeito. E aí ela falou, eu vou ver aqui. Aí ela ligou lá no hostel, porque foi bem em cima da hora. Era já em maio, que isso aí já era em maio, quando eu decidi mudar para a turma de agosto 22. E aí ela conversou com o hostel, com as passagens, fez todo o processo e aí deu certo. Só que aí eu tive que me reprogramar, né? Porque foi bem em cima da hora. Eu só tive praticamente junho e julho para ir para essa viagem. Era tipo, quero viajar, não sei muito bem quando, mas do nada tô indo. Tô indo. É isso. Eu acho tão legal quando a galera simplesmente chega do nada, né? A gente teve outras histórias aqui também. Acho que teve a da Dai e o do Douglas, que fecharam, tipo, em outubro, novembro, pra viajar em janeiro. E eles disseram assim, ó, eu quero ir. E os dois estavam realmente planejando outras viagens. A Dai, inclusive, fez todo o visto americano pra ir pra Disney. E Mirou no aí mudou de Canadá e ideia. acertou na Europa. Mas acontece. Acontece. E realmente, né, quando a gente vai um mês para estudar, que foi o que eu fiz a primeira vez, a gente acaba ficando mais focado em estudar, né? Eu não conseguia turistar tanto, assim, turistei um pouco, mas não conseguia tanto porque são objetivos diferentes de viagem, né? Eu fiquei com uma É, host family, e as host family, né, as famílias que te recebem, é uma experiência incrível, só que fica muito longe do centro. Porque as pessoas moram lá, né? As pessoas não precisam ir pro centro, geralmente. E daí tu não consegue ficar curtindo tanto aquele rolê do turismo, sabe? Que é quando ali a gente fica num hostel, aí fica na região central, e daí consegue ir caminhando pra todo lugar. Eu não consegui, então, tipo assim, se eu queria ir num bar, se eu queria, tipo, fazer outra coisa, não encaixava tão bem, sabe, na minha rotina. sim, Mas sim. eu aproveitei pra estudar, né? Daí a gente baixa a cabeça e estuda, que é o que a gente foi fazer.
A gente retoma ali. Mas agora o Thiago pode ir lá, vamos de novo. Daí você fica lá 8 meses estudando, ou fica um mês todo. É, Aí vai só precisar. Daí tu pode ir no inverno, não te preocupa, né? Não precisa sair muito. exato. Perfeito, então. Ah, cara, então foi meio que do nada ali, né, que você decidiu e você acabou optando, né? Na época tinha só essa opção, né, que era o Dublin, Londres e Paris. E hoje em dia, né, temos aí as duas opções para os Estados Unidos e também o roteiro alternativo, né, aqui na Europa, que daí não tem estudo. E aí você falou, né, que chamou bastante atenção também a questão da escola em Dublin. Agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco, onde nós vamos falar especificamente dos nossos destinos. Mas um pouquinho antes de chegar em Dublin, né, a gente sempre se reúne em São Paulo. E como é que foi esse momento do embarque? Porque a galera ali já estava tudo certo que já ia viajar nesse grupo, né? E daí tu chegou meio de Exato. paraquedas ali no grupo. Como é que foi esse momento? Eu não tinha feito amizade com ninguém, né? Porque como pra você ter ideia, eu tinha feito algumas amizades com agosto 23, que é a que vai agora. E aí quando eu mudei de repente para agosto 22, eu não consegui fazer nenhuma amizade. Eu fui sozinho na cara e na coragem. E aí eu saí daqui da minha cidade, né? Eu tive que fazer conexão em Brasília, que não tem voo direto para São Paulo. E aí eu cheguei e eu tava com muito medo, né? No início falei, será se eu vou me dar bem ali com outras pessoas, mas foi muito bom, porque logo que a gente chegou no aeroporto, todo mundo já estava trocando ideia e se divertindo ali, então foi bem tranquilo. Agora eu já assinei, já paguei para passar 20 dias com esses Já. malucos. Vou ter que me dar bem. Não tem outra E a gente, opção. e a gente tinha, a nossa turma tinha um extra a mais que a gente tinha uma fotógrafa profissional no grupo, né, que era a Tayla. E aí, Sim. logo no início ali, a gente chegou no aeroporto e a gente já foi para um canto assim que pegava um avião e já todo mundo tirou foto e aí foi uma diversão. Então a gente já se aproximou ali no aeroporto, estava todo mundo amigo já. Ah, essa parte é legal. E muita gente diz assim, nossa, mas pra que chegar tão cedo no aeroporto? Primeiro, né, que nós sempre somos vários, né, eu sempre digo, né, se cada um levar 2 minutos no check-in, o grupo de agosto agora, que são 40 e poucos, olha quanto tempo, né, 2 minutos ainda não é muita Pois coisa. é, E também tem esse momento, né, pra galera ir se conhecendo, depois tem mais longas 11 horas de voo, né, que quem gosta de falar igual eu durmo muito, mas o tempo que eu tô acordado eu converso no voo. E então é todo um momento que a gente vai se conhecendo, vai se aproximando, vai conhecendo um pouco mais a realidade daquelas outras pessoas, né, porque é um pouquinho de cada estado, né, eu acredito que da Bahia você era o isso. único, né. Eu era o único. Do Nordeste só tinha eu da Bahia e o Francisco, que era da Paraíba. O resto era Hum. tudo das outras regiões. Sim, sim. E no grupo, nesse grupo tinha bastante gente do Sul, né? O de agosto de 22. Mas o Isso. grupo de janeiro tinha 5 regiões. Tinha Norte, tinha 2 meninas do Norte, várias do Nordeste, tinha uma galerinha também ali da região de Brasília, do Sudeste também tinha bastante gente, tinha até uma galera lá do Mato Grosso. E foi, assim, foi realmente as 5 regiões do Brasil todo espalhado. É, a nossa era praticamente Sudeste e Sul. Aí tinha uns perdidos aí do Nordeste, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, bacana, então. E daí depois da chegada em Dublin, como é que foi? E vocês já chegaram no calor, né? Como é que tava o calor? Porque aqui, Já, pelo já. menos na França, tá assim, ó. Gente, tá. É, Tá assim, de, tá de é, calor. Eu morava no sul, né? Então, lá no sul faz bastante calor e faz bastante frio. Mas, gente, olha, faz tanto tempo que eu não passo calor, Jesus. assim, na França a gente pegou calor, mas em Dublin estavam, tipo assim, 15 graus, 20 graus, e para o baiano isso já não é calor, não. Isso já Já é tá mais frio. pro frio do que pro calor, é. Mas foi muito top quando a gente chegou assim em Dublin, foi que bateu a realidade, né? Ah, agora eu tô aqui, eu tô na viagem. Porque antes a Até gente tá então no só num aeroporto, avião, né? no avião você ainda não, parece que não caiu a ficha. Aí quando eu lembro que a gente chegou, e aí, todo aquele processo, acomodar no hostel, abrir mala, não sei o quê, e aí algumas pessoas ficaram no hostel e outros falaram, vamos, dar uma caminhada. E a gente saiu caminhando já, batendo de frente lá com o Temple Bar, e aí foi aquele momento que eu falei assim, aquela avenida, a rua cheia de pubs, né, e tal. Uhum. Foi que eu falei, caraca, eu tô aqui, foi muito top esse momento. Dublin é muito legal, porque quando a gente vê, assim, as fotos da cidade, sempre aparece o rio, as pontezinhas e o Temple Bar. E daí quando a Exato. gente atravessa a pontezinha e chega no Temple Bar, fica tipo, gente, não é que eu tô aqui mesmo. É, coisa de Cheguei. maluco. Que demais. E o que mais te impressionou, assim, da cidade?
Cara, o que eu mais gostei, assim, em Dublin foi porque a gente conseguiu ter uma imersão lá melhor que as outras cidades. Porque as outras cidades a gente foi mais passeio, sabe? A gente ia no ponto turístico, voltava pro Uhum. hostel e tal. E em Dublin a gente conseguiu imergir ali na cidade. A gente, como se a gente morasse lá mesmo. A gente fazia a janta no hostel, ia no Porque mercado tem para fazer as rotina, né? compras. Tem E até na rotina, a gente última estudava palestra que todo a gente dia. fez com a galera, eu falei, né? Tipo, a rotina de Dublin, que é tipo assim, passeio de manhã, aula de tarde, after à noite, aí o after, né? Cada um escolhe o seu. Você é jantar no Rosa, você é ir pra um pub. A gente Exato. convida pra tudo. E aí, então, a gente conseguiu meio que como se a gente morasse lá, né? Viver toda aquela rotina. Então, foi. A gente, tipo, sentiu mais abraçado. Então, o melhor lugar foi Dublin. Uhum. A galera é bem aberta também, né? Porque Londres e Paris são cidades muito grandes, tem muito turista, então tá, tipo assim, tudo acontecendo ali muito rápido, né? E a gente nunca consegue saber o que que é turismo, o que tá acontecendo de verdade, o que que é a cidade, Exato. sabe? E na verdade a cidade é aquilo, né? Aquela junção de tudo, né? Enquanto Dublin, não, Dublin se revela ali, tipo, não, eu sou essa cidadezinha aqui, eu sou uma capital e tem essa vida pacata e agitada, esse mix aí. Eu vou até repetir que eu estava assistindo outros podcasts que acho que já comentaram em vários, né? Que todo mundo, Uhum. que a maioria das pessoas fecharam o pacote e não davam nada por Dublin, né? E eu até se não tivesse provavelmente aula em Dublin, eu até poderia ter tirado. Porque eu falava, não, Dublin, Londres e Paris, que são as cidades melhores, né? E acabou que foi a que mais surpreendeu, igual todo mundo tá falando aí nos podcasts. Pois é, e fica, tipo, fica bem encaixadinho, né, no roteiro. Porque daí cada cidade te oferece coisas muito únicas, né? Práticas, experiências muito únicas, né? Dublin oferece, tipo, essa aí que realmente a gente não encontra em outras cidades. É difícil. A energia de Dublin é difícil de É, encontrar em outro lugar, assim. E eu acho isso, e muito sem falar. bacana quando a gente tem essa experiência, tipo, de imersão, mas curta na cidade, para ver, tipo, o que que vocês gostam, né? E até no do teu grupo e de outros grupos também surgiram pessoas que depois disso escolheram fazer um intercâmbio de 8 meses em Dublin, o que eu acho muito bacana, porque a gente diz assim, ah, mas a gente fez só uma semana na escola, mas a ideia é vocês experimentarem porque quando a gente vai, assim, de olhos fechados para estudar 8 meses, tem várias pessoas que ninguém fala disso, né? Que voltam, que desistem de estudar os 8 meses. Sim, Porque, sei lá, tipo, não fecharam. testou antes, né? Sabe, é muito tempo. É muito tempo naquela rotina ali. É inverno, pega inverno, verão, outono, primavera, tudo junto. E daí, saudade de casa e tal. Então, se tu já foi na cidade, tu já viu como é que vai ser. Tu já sabe mais ou menos se localizar, né? Tem uma galera ali que fechou com a agência. Eu tenho outros amigos que fizeram isso, que foram para Dublin estudar umas semanas e depois voltaram para ficar. Todo mundo conseguiu voltar com muito mais certeza do que queria, né? E muito mais facilidade Sim. também. E das atrações aí, o que que você achou mais legal de fazer em Dublin? Os pubs, né? Não tem pra onde correr. Eu era da galera Team Pub, né? Eu era da galera do After, das Pro- pints. Profissão Exato, degustador de pints. As pints, gente, exato. são os copos de cerveja de 500 ml, né? Então, meio litro aí pra galera ficar bem calibrado. Então eu era desse time, então é a noitada, né? Tudo bem que não é uma noitada completa, que lá acaba bem cedo, né? 2 horas da manhã fecham todos os pubs, mas deu para curtir Mas pra quem vai bastante. estudar no outro dia, né, Thiago? Tá É, bom, é né? 2 horas necessário da acabar cedo. Não, porque acaba muito Exato. cedo, 2 horas da manhã tem que ir embora, que saco. No outro dia tinha aula. Só que para minha desculpa, a gente estudava à tarde, então dava tempo de ficar até mais tarde. Mas daí perdi a programação de manhã. Exato. Os guias sofriam com vocês de manhã, não querendo fazer nada. Era complicado. Tinha dias que o Felipe esperava lá e ia acordar o povo no quarto. De manhã Só era a dormia até mais recuperação. tarde. É. Bacana. E algum momento com o grupo que você destacaria? Um momento que foi muito bacana com o grupo lá por Dublin? Cara, eu acho que todos, né? Não tem como assim escolher um. A gente. Os momentos nos parques que a gente sentava, teve um parque que a gente fez um piquenique, conversou bastante. Então, assim,
não tem um momento assim Uhum. mais especial, foi tudo muito especial. E o legal dessa viagem, eu acho que é a gente aproveitar as pessoas, né? Porque é o que é único dali. Depois nunca mais vai ter aquela Exato, mesma formação. E se tiver, o que é muito legal, que muita gente tá se encontrando depois, viajando depois, né? ah, Nunca mais vai ser a primeira vez de todo mundo. exato. Então, então ali naquele momento é tudo muito único, né? Todo mundo pela primeira vez, tendo aquelas sensações, naquele estado de espírito, eu acho isso muito bacana. E depois vocês partiram para Londres. Londres era a cidade que você estava mais esperando? Não, a cidade que eu mais estava esperando era Paris, né? Por causa que é os pontos turísticos mais famosos, né? Todo mundo fala da Torre Eiffel, do Museu do Louvre, da Mona Lisa. Então tem uma mística em Paris ali muito, muito maior, né? Aí eu esperava mais por Paris, mas Londres também foi maravilhoso. E mas aí, o que que você achou? Qual foi a atração mais legal aí de Londres que você destacaria? Cara, eu gostei muito do Madame Tussauds. Uhum. Era uma atração que eu não esperava tanto, mas me surpreendeu bastante. Que a gente entra, né, vai vir as estátuas de cera, né, dos artistas famosos, e aí tem um momento que a gente entra num carrinho, né, e vai como se fosse dentro de um filme, assim, vai passando, tem várias cenas. Eu achei muito top o Madame Tussauds. Sim, todo mundo acha que é assim, não, mas por que que eu vou lá ver um monte de boneco de cera É, numa sala, né? E daí exato. chega lá, é um Mas museu super interativo. é uma experiência muito top. Em janeiro, acho que E, a e, gente deixou e- umas 2 horas pra galera ficar lá, e a galera, todo mundo se atrasou. Todo mundo é, ficou. A gente ficou quase 1 hora a mais lá do que o planejado, porque todo mundo tava tipo assim: não, a gente vai estar rapidinho, vai ver aqueles bonecos de cera lá, daqui a pouco a gente volta. 2 horas é mais do que o suficiente. Todo mundo falou, né? Depois chegou aham. lá, todo mundo se atrasou. A galera levou tipo umas 3 horas pra ver tudo. E se você pensar assim, em pontos turísticos, eu gostei muito da Landoai, né? Hum. Que eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo de altura, mas ali é muito top. A visão que tem ali da cidade, achei o ponto turístico mais legal de Londres é a Landoai. Ela é bem alta e bem estável, tá, gente? Ela não se mexe. Fiquem tranquilos. Dá pra ficar de pé, de boa. É, bem tranquilo. Bacana, então. Você disse que teve medo de altura, mas aí teve o voo, teve o Sky Garden e teve a London Eye. E a torre. E a torre foi o pior. A torre foi o pior, porque quando ela vai subindo ali, enquanto ela tá na base, tem muito ferro em roda, né? Assim, aí Uhum. quando você chega lá em cima, parece que tu tá subindo ao ar livre, assim. Foi o mais que eu tive mais medo foi a subir na torre. Que o elevador é todo transparente, Isso, né? depois tem que trocar de elevador ainda pra ir até o último andar. E é Exato. alto, né? Eu acho que dá 340 metros até o último andar. Exato, 340. É andar, hein, gente? É andar e é coisa pra ver. E o engraçado é que Paris, os prédios são todos baixos, né? Então, no segundo andar, tu já tá muito alto. E quando chega no topo, tu tá tipo, ok. Isso aqui é muito mais alto do que eu imaginei. Porque dá aquela impressão que a cidade é bem baixinha, como se fosse um tapetinho assim, de É, prédios, de prédios e daí a gente tá, tipo, lá muito no alto. Bacana, então. E depois, chegando em Paris, como é que foi a expectativa, a realidade? A cara, torre era tudo Paris isso mesmo? era tudo isso mesmo. Paris foi o ápice da viagem, foi Paris, porque a gente chegou, né? Era acho que de tarde, quase para de noite, não lembro agora 100% ao certo. E aí a gente falou, não, vamos passar em frente à torre só para olhar ela. E no outro dia a gente vai com mais calma para tirar foto, né? Uhum. E aí a gente chegou lá já à noite, ela já estava quase na hora que ela começar a piscar, né? E aí ela começou a piscar e aí eu olhei assim e falei, caraca, eu tô aqui, né? Tipo, foi o momento mais marcante da viagem, foi o primeiro dia que a gente chegou em frente à torre, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Sempre quando eu volto para Paris, seja com os grupos, ou seja, né, com família ou com amigos, eu sempre faço isso, né? De chegar em Paris, não, a gente vai lá ver a torre. Todo mundo assim, mas, tipo, a gente vai lá ver a torre. Sim, vamos lá ver a torre. Porque esse é o momento que a pessoa sente assim, meu Deus, eu tô em Paris, a torre É, existe, as pessoas falam francês mesmo, eu e tenho, é eu, isso. eu, eu tenho uma lembrança assim que a gente chegou e quase ninguém conversava entre si, sabe? Ficou uns minutos assim, todo mundo meio parado, apreciando a torre e pensando, né, que tava ali, aí a gente até parou de conversar um pouco de a emoção que tava, né?
E aí tinha a Maria, que tá fazendo aniversário também, ela esperou dar a virada. Foi nesse dia já? Ah, não, não foi nesse dia, foi no segundo dia que a gente foi na torre. Ah, tá, tá. Tá. Eu ia dizer Mas assim, foi nossa, muito top. de sorte, né? Ela já ia chegar no aniversário dela em É, Paris. eu achei que tinha sido, mas agora que eu lembrei, foi no segundo. Ah, perfeito, então. E daí das atrações de Paris, a torre foi tua favorita? Ou o que que você achou das outras? Cara, de ponto turístico a torre foi a favorita, só que eu gosto muito de futebol, né? E aí eu tive a oportunidade, eu e um colega que estava na viagem, Francisco, ia ter um jogo do PSG lá no Parque Hum. dos Príncipes, com a cidade do PSG, e foi, tipo assim, também muito emocionante, porque a gente viu de perto ali Neymar, Messi, Mbappé, todos aqueles jogadores, para quem gosta de futebol é um momento ímpar também. Então eu coloco também o jogo do PSG ali como lado a lado com a torre, sabe? Uhum. Bacana, bacana. Mas aí tira uma dúvida que muita gente tem, né? Que é a respeito do jogo. Tem dois pontos assim que eu tenho de dúvida. Eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive a gente conheceu ali no rosto algumas pessoas que foram no estádio num dia que não tinha jogo. Pelo que eu entendi, não tem muito o que visitar. Tem uma loja e o É, estádio por fora, né? tem um museu, tem alguns troféus ali, né, do time, você passa, algumas imagens Uhum. dos times que ganharam títulos. Aí você vê o estádio por fora, vê aquela sala, vê a lojinha, e alguns estádios você consegue entrar no gramado, outros não. Daí eu não sei Uhum. como é o do PSG, mas é basicamente isso. Pelo que Em eu dias que entendi, não tem jogo. pelo que eu ouvi das pessoas, não tem assim muita coisa. Porque eu acho que algumas É, pessoas imaginam que vai ser tipo um tour aquele do Maracanã, que é super interativo. Aí tem o Museu da História do não. Futebol, aí você entra no gramado e tal. Pois é, eu até, algumas pessoas do próximo grupo tinham me perguntado, e eu disse assim, olha, eu vou dizer o que eu ouvi das pessoas que foram num dia sem jogo, e disseram que foi isso, era mais tipo de tu entrar nessa sala, a lojinha, e Exato. tirar foto por fora. Então é isso É mesmo. basicamente isso. Uhum. E da compra de ingressos foi tranquilo? Como é que foi? Foi bem tranquilo. A gente decidiu, né? A gente já decidiu quando a gente já, acho que estava em Paris já, né? A gente chegou, a gente pesquisou o calendário ali do PSG e viu que ia ter um jogo. No último dia de viagem, pra você ter ideia. A gente foi para. O último dia era o Museu do Louvre, o passeio, Uhum. durante a manhã, e de tarde tinha alguns passeios, assim, tipo a Ponte Alexander III, eu acho. Uhum. E aí a gente pensou, não, vamos tirar os últimos passeios aí e vamos comprar o ingresso, que ia ter esse jogo. E aí a gente entrou no site oficial mesmo do PSG, né? E aí Uhum. tava lá bem fácil, a gente fez um cadastro no site e comprou, né? O Uhum. ingresso. Bem Perfeito, tranquilo. então. Ah, é só mais essa dúvida, assim, que eu tinha, que eu não sei, eu não sou Sim. muito do mundo do futebol, não consigo esclarecer tanto para as pessoas, mas vou juntando daí do que eu vou ouvindo da galera que vai tendo essa experiência. A galera de Janeiro também foi, também. Aham. Deu tudo certinho. E agora, né, vamos para o nosso terceiro e último bloco, onde vamos fazer uma síntese aí de tudo, de melhores momentos. Se tu pudesse escolher uma atração que foi a mais bacana de toda a viagem. Cara, eu até esqueci de falar dela nos outros, foi a Disney. Porque a gente, assim, a gente sempre acha, quando sou mais criança, eu não vou gostar da Disney, né? Eu pelo menos tinha esse pensamento. E assim, é surpreendente. Você chega lá, toda aquela temática, aqueles desenhos que você assistia anos atrás. É uma imersão ali que, cara, é muito top. E o show de fogos não tem explicação, né? É aquele momento assim que você vê aquela cena que você via só no celular, no YouTube, né? E você vê ali, é muito emocionante. Um dos momentos mais emocionantes também da viagem foi o show de fogos da Disney. Parece que a gente tá na abertura, né, dos filmes que tem os fogos lá. É, É bem bacana, realmente. É um dos meus exato. momentos favoritos também da viagem. E se você fosse destacar um momento com um grupo que foi, tipo, muito bacana? Eu acho que a despedida foi bem emocionante, né? Foi A bem despedida em emocionante. São Paulo. Ou vocês fizeram uma despedida Não, antes aí no é país? porque no caso eu voltei sozinho, sabe? Porque como eu comprei em cima da hora, o meu voo de volta foi separado da galera. Ah, Aí entendi. a gente fez uma mini despedida no hostel. Foi nesse dia eu e o Francisco chegamos no jogo lá do PSG e aí tava todo mundo no hostel. A gente comprou cerveja
E ficamos até de madrugada ali se despedindo e tal, foi bem legal esse momento. E também quando eu cheguei, aí assim, eu fui em um voo sozinho, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei algumas pessoas ainda em São Paulo, que ainda estavam esperando a conexão. E aí deu para despedir também meio grupo, assim, posso dizer, também foi bem emocionante. Ah, entendi, bacana. É, a despedida, a gente sempre acha assim, não. É que a gente tá tão vivendo ali que daí quando chega a hora de despedir, a gente tá tipo, meu Deus, tem que se despedir. E daí Parece, começa, tipo, eu me despedi da galera em Paris, né, que eu vim pra casa, e daí, nossa, chorei, 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 todo mundo chorava, 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 chorava. Eu lembro que eu fui fazer meu check-in e eu falava, moço, pode pegar as malas, porque a gente fica muito triste. Porque todo mundo pode pensar, né, tipo assim, nossa, 20 dias, mas gente, 20 dias a gente queria laço, assim, parece que foi a vida toda, parece que faz meses que a gente tá junto, conhece todo mundo há muito tempo. exato. Então, é realmente muito bacana. E por último, uma comida aí que você achou muito boa. Cara, eu vou pela surpresa, eu vou pelo escargot, porque eu vi aquilo na internet, né? Nossa, isso aí eu não vou comer, não. Só que aí, quando chegou lá, eu pensei, não, quando que eu vou ter essa oportunidade de vir aqui na França comer escargot de novo, né? Não sei se eu ia ter de novo. Aí eu falei, vou experimentar. Eu experimentei e achei tranquilo, de boa. E aí eu fui pela que não entregava nada, entregou, eu achei que não ia entregar nada, entregou tudo, né? É tipo isso, eu coloco o escargot. Ah, bacana, então. Perfeito, então, Thiago. E por último, e aí algum plano de próxima viagem? Será que nos vemos aí em abril de 2024 ou nos Estados Unidos? Ou ainda Cara, está pensando muito? meu plano é zerar os planos da Intercâmbio na Real. Eu quero fazer todos. Todos os grupos do Thiago Eu está dentro. sou, eu sou um dono no mundo de carteirinha. Se tivesse um plano anual ali para ir em todos os grupos, eu já estaria fechando. A gente vai ter que criar agora, né? Vai ter que ser tipo um recorrente, assim, dono do mundo para É, sempre. E daí, nesse exato, plano, ó, já fica aí a ideia aí, Nath, Victor e Felipe. Daí a gente faz um encontro anual no Brasil e mais exato. uma viagem por ano. Eu acho que tá assim, tá de É, boa. Daí tá a viagem pode maravilhoso. até ter de 13 dias agora. Daí a gente pode ir no Pocket. Inclusive, o que muita gente não sabe agora, em janeiro do ano que vem, teremos uma passageira que já fez o Dublin, Londres e Paris em 2019 e ela vai fazer de novo. Então fica a dica aí. Nossa, E repetir também vale. Repetir também é, vale. também é bom. Então, perfeito, então, Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite de dividir um pouco mais a tua viagem com a gente. Foi realmente bem bacana. Eu não viajei, né, com o teu grupo, mas adoro ver as histórias de vocês. É muito bacana porque a gente tá aí conectado, né, por essa essência, né, de viajar, essa vontade de conhecer o É, mundo. muito obrigado. E eu vou usar uma frase que eu achei o Luciano falou no podcast dele, que sempre é um prazer falar dessa viagem, né? Ou então acho que foi a Maria, não sei. E sempre é um prazer, de tão legal que foi. Ah, bacana então. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback, né, pela confiança no nosso trabalho. Obrigado também a todos que assistiram até aqui. E nos vemos toda semana, né? Nos vemos na próxima semana em mais um episódio, contando aqui a história de mais um viajante. Até a próxima. Tchau, tchau, Thiago. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.